haja luz, e foi assim, ó. A luz apareceu. Semana passada o pessoal ficou ali com o dedo assim para... E aí, pastor? Eu esqueci de falar. Amém? So far, so good? Estamos bem? Vamos ficar em pé? Estou achando que precisa fazer uma aeróbica aí. Vamos lá? Stress a little bit. Vamos lá? Isso, agora sim. O amor de Deus é grande, não é? O amor de Deus é grande. Mão esquerda, direita, não sei. O amor de Deus é muito grande. Tenta pegar tudo que você puder assim, ó. O amor de Deus é profundo. Come on, come on. Daniel, atrapalha o culto não? Aí, o amor de Deus é profundo. O amor de Deus é muito alto, alto com as duas mãos. Por questão de estética, eu não posso levantar as duas mãos, mas vai. Muito alto. O amor de Deus me rodeia pela esquerda. Ó, aquela esquerda dá aquela segurada na esquerda. Isso. O amor de Deus me rodeia pela direita. Ah, por isso eu sou feliz. Aplauda esse Deus. A Giovana fez sentado, gente. Tá bom, tudo bem. Deixa eu... Irmãos, Bosco cortou o dedo, ele está toda hora assim olhando. Estão falando aí, o pessoal maldoso falou que o esporte não caiu porque somou os pontos com 7 pontos que o Bosco tem no dedo, permaneceu na Série A. Sabia que podia fazer isso não, eu tinha feito isso com o Cruzeiro, mas tinha que ser um corte muito grande, né? Não dava, né? Não dá. Tinha que ser o braço, tudo, não dava. Irmãos, hoje é um dia muito bom, muito importante para nós. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que muitas pessoas não estão aqui porque estão se recuperando de algum tipo de enfermidade, doença, não só Covid. Tá? Nós temos a Salete, está se recuperando, tomando os remédios, porque ela tem uma trombose, né? Nós temos aí Randy recuperado, Lorraine testou positivo, mas assintomática, tá? Então tá tudo bem. Nós temos recuperados hoje aqui Joseli, casal Magrão, Léo e Débora. Pelo menos uma vitória tiveram, né? Que eles são corintianos, uma vitória do Covid. Eu tô assim, irmão, desculpa, eu tô assim porque nós ganhamos mais um título brasileiro. Eu fico, ano passado assim, eu acordava, o Flamengo ganhou um título. Dormia no dia mais um título. Esse ano nós inovamos, nós perdemos e ganhamos o título. Vê se pode. Deus é bom, isso chama graça de Deus. Graça de Deus. Vamos continuar no mesmo espírito, irmão, vamos voltar. Antes que o inimigo se manifeste. Então, assim, nós devemos estar muito felizes de estarmos juntos. Primeiro, porque Deus tem nos dado condição de saúde física de estar aqui, né? A Ludmila também ontem passou mal, né, Lud? Mas graças a Deus, não é Covid. Não tem Covid nessa história, graças a Deus. Mas, irmãos, eu tenho experimentado um tempo muito esquisito, diferente. Porque ao mesmo tempo que a gente vê as dificuldades que cada um está tendo, ao mesmo tempo que a gente vê as notícias ruins que chegam, nós vimos coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, inundando as nossas vidas, né? Tive mais um parente que faleceu semana passada, de Covid. Mas é interessante quando nós temos a fé em Cristo Jesus, porque a gente se entristece, mas ao mesmo tempo a gente tem uma confiança, uma esperança que não tem como a gente medir.
Às vezes fica estranho, porque a gente tem aquela saudade, a gente sente aquela dor, ao mesmo tempo a gente sente uma alegria, uma confiança de que nada foi perdido. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber. Tem um barulhinho aí. Tim, tim, tim. Acho que chama Gera, né? Gera, tem um botãozinho do lado aí. Tenta aí. Então, a gente percebe que apesar das coisas que têm acontecido, Deus continua cuidando de nós. Até quando um familiar nosso que conhece Jesus morre, não é o fim para todas as coisas. É um tempo de esperança renovada no nosso coração. E nesse momento, Deus nos sacode e nos lembra: o seu lugar não é aqui. O mundo não é o seu lugar. Deus lembra de tempo em tempo a gente dessas coisas. Talvez uma das coisas boas que a gente possa tirar dessa pandemia é que Deus está falando: olha, esse aqui não é o lugar de vocês. Olha, não há segurança em nada a não ser em mim. Mas Deus tem sido maravilhoso. Ontem, irmãos, nós fizemos um mutirão aqui, os homens vieram e nós pudemos resolver uma série de coisas que estavam acontecendo aqui para melhorar. Agora, como vocês sabem, nós vamos receber uma igreja americana que vai estar fazendo seus cultos à noite aqui. Nós vamos estar alugando para eles. Deus é bom. Eu olho para trás, há 8 anos atrás, a gente estava lá num cubículo, assim, num lugar bem ruim. O que vocês não sabem da história, mas quando eu cheguei aqui, a igreja estava com uma ordem de despejo por outra igreja. A outra igreja queria um espaço. Deus é tão bom, irmãos. Eu fui visitar essa igreja, cheguei lá, estava a placa lá, Stamper, o nome do pastor. Stamper, eu conheço um Stamper lá da Flórida, onde nós estávamos com a igreja brasileira lá numa igreja americana e tinha um Stamper, que era o pastor. Entrei na sala, era o filho desse pastor, Brian Stamper, que eu já conhecia da Flórida. E a gente conversou bastante naquela manhã. E no outro domingo ele falou: sabe uma coisa, eu conversei com o pessoal, vocês vão ficar mais um tempo aqui. E aquilo nos deu mais uma sobrevida naquele lugar. Mas era muito complicado. Você já estava ali, né, na Grace. Nós depois mudamos, né, para o prédio de educação, porque não podia ser mais no prédio da igreja. Só que para ir no culto, irmão, você tinha que ter o código de acesso da entrada. E você precisava ir para o 2º andar. Como é que você convida um visitante? Porque é o código de segurança. Então o que a gente fazia? A gente botava uma pessoa lá embaixo na porta, para ficar abrindo a porta para as pessoas subir para o 2º andar para ir para o culto. Não dava para fazer propaganda, não podia fazer absolutamente nada. Nós ficamos ali mais uns 4, 5 meses. Fizemos tudo que a gente podia. Uma coisa eu tenho que admirar essa igreja nossa. Não tem tempo ruim. Nós fizemos uma arraiá para God no 2º andar lá. E aquele entra e sai de gente. Aquele dia, não sei se vocês trocaram o código depois, mas aquele dia foi uma bagunça. E nós fizemos, algumas pessoas apareceram. Depois nós fomos para The Colony. Ficamos lá numa primeira igreja. Quem estava nessa época do The Colony? Não do 2º prédio, o primeiro prédio. Primeiro prédio, aqui, 3 pessoas. Nós estávamos lá e nos deram um espaço que estava meio que abandonado, assim, né? Aí nós limpamos, arrumamos, começamos a fazer nossos cultos lá. Começou a igreja ganhar fôlego, crescer novamente. A gente passou quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente ali. Já estava ambientado, o pastor da igreja estava no Brasil de férias, mandou um e-mail para mim, falou: nós estamos vendendo o templo, tudo. Eu já tenho até um comprador. Venderam, e essa igreja falou assim: nós vamos reformar um lugar e vocês podem ir lá com a gente. Beleza. Quanto tempo? Acho que 4 meses. Demorou acho que 8 ou 9 meses. Nós ficamos no hotel. Quem estava no hotel já? Também? Ali em Frisco, no Conference Center lá de Frisco, todo domingo levávamos o material, montávamos tudo, desmontávamos tudo, enchia meu carro e ficava resumidamente aquele material. Você já estava aqui? Não, né?
Aí, monta, desmonta. O Fabão, cadê? O Fabão está lá atrás. O Fabão já estava aqui desde antes. Haja luz, ele já estava aqui. O Fabão pegou tudo isso, gente. O Fabão, o único jovem da igreja, no meio dos adultos, sempre servindo. O Fabão merece, assim, toda a nossa honra, porque ele é um cara muito dedicado. É um cara que tem a fé dele guardado. Certas conversas que eu tenho com ele, ele fala assim, essa aqui é a minha igreja, eu vou ficar aqui. No matter what. E serve todos os dias. Não se preocupe que eu estou contando essa história, eu estou aqui olhando o tempo aqui, tá? Sei lá quantos meses mais, 8 meses, por aí. Conference room do hotel ali em Frisco. Finalmente o lugar ficou pronto, fomos para lá, todo mundo feliz. Começamos, mas o ministério ficou mais forte, começamos a fazer propaganda. Foi o primeiro lugar que nós pudemos realmente fazer uma propaganda. Começamos ali a investir, a crescer, fazer nossas atividades. A Raia para God bombava ali também. Todas as nossas festas, culto do amigo. Quem chegou naquela época de The Colony, gente? Olha. Exatamente, ficamos em The Colony. Maravilha, maravilha, tudo bem. O pastor chegou para mim e falou, nossa igreja vai fechar. A igreja americana vai fechar. Eu vou fazer de tudo para vocês continuarem aqui, mas não tenho certeza que vocês vão conseguir continuar. A igreja ainda tinha 25 membros, a igreja americana, mas eles resolveram que iam fechar as portas. Deixaram para trás um contrato de 2 anos. Ainda que eles tinham. Eles investiram lá dentro $110 mil. Bom, não teve jeito, fechou, não teve acordo com a denominação que a gente estava também, de a gente ficar ali, já que eles tinham que pagar o aluguel, não podiam quebrar. Eles alugaram para uma igreja chamada Bethel. A Bethel chegou lá, e nós já estávamos com a nossa partida definida. Nós íamos fazer um culto no lago, íamos tentar outro conference room, alguma coisa assim. Estamos ali naquele desespero e ao mesmo tempo fazendo as coisas funcionar. E nós estávamos num ensaio, de repente o pastor, os 2 pastores da Bethel chegaram, mais o corretor, o Hilter, e falou assim, Antônio, sim, estou tentando falar com você, mandei e-mail para você, você não responde. Eu falei, nossa, eu não recebi não. Os pastores estão querendo conversar com você. Os pastores vieram para mim e falaram assim, eu queria conversar com você, porque nós não queremos que vocês saiam daqui. Nós queremos que vocês fiquem aqui com a gente. Nem a denominação queria que a gente ficasse lá. Uma igreja estranha falou para a gente, nós queremos que vocês fiquem aqui, no mesmo horário, fazendo o mesmo culto. E no dia da inauguração, nós fizemos nosso culto no lago para não atrapalhar eles. Ficamos um domingo fora, voltamos para aquela igreja. Ficamos ali mais 1 ano. 1 ano e meio. E aí a história corre. Os pastores da Bethel, um saiu, um grande amigo nosso, pastor Rip, que vocês amam também. E nós tivemos que sair. Vamos parar aqui na Hope, no outro prédio ali, vizinho. Super restrito. Mas, gente, em nenhum momento nós paramos de crescer. Em todo esse tempo. Em nenhum momento as coisas pararam de acontecer. Estávamos na Hope, pagávamos $3 mil para a Hope para fazer um culto domingo e um ensaio na terça-feira. Tudo que era extra nós tínhamos que pagar. E a Hope não tinha só nós como igreja, tinha mais 5 igrejas ali dentro. Quer dizer, não tem nem como fazer alguma coisa. Nós ficamos 1 ano e a coisa começou a ficar ruim. Porque nós não tínhamos espaço para crescer. Até que nós resolvemos, estava indo para o final do contrato desse 1 ano, nós resolvemos olhar em volta. Ver o que nós poderíamos fazer. E nós chegamos a tomar esse passo de fé e vim para cá, para esse lugar. Eu entrei nesse lugar, eu posso dizer para você, eu vi exatamente como nós estamos aqui hoje. Quando nós entramos aqui, não tinha essa parede, só tinha lixo. Aí nós saímos de lá,
porque aqui a gente ia reformar, né? Nós ficamos no, que é Mula Manca, né, que chama? É um Recreation Center em pleno, na Parker, né? Nós ficamos ali também reunidos, ali não podia, ali tinha um número certo de pessoas, acho que era 50, né, 40, alguma coisa assim, não podia mais. E um dia fizemos uma programação de Natal, começou a entrar gente. Meu Deus, é hoje que eles expulsam a gente daqui. Vocês se lembram disso? E aí ficamos lá, e foi uma luta de 7 meses para que a gente entrasse aqui, definitivamente. Muitas horas de trabalho pesado dos homens da igreja. Eu creio que as mulheres também estiveram sempre apoiando e cuidando. Foi um trabalho de time. Os homens saíram dos seus trabalhos, vinham para cá, dedicavam umas 3, 4 horas aqui na igreja, levantando parede, rebocando parede, instalando as coisas, pintando. Alguns dando raiva pro Bosco. O Fabinho virou nosso chefe da lixa. O cara aprendeu a lixar com a beleza. O Bruno ficou especialista em massa. Se quiser qualquer receita de pão, ele sabe hoje. Não, mas ele ficou fera em passar massa. Toda ferramenta que tinha aqui, o Mira imitava. Yeah! Já tinha um barulho da ferramenta, ele ficava atrás assim. Yeah! Isso é uma coisa assim que ele era dublador de máquina de ferramenta. E nós, Deus, em primeiro lugar, nos trouxe para cá, nos fez com que a diretoria dessa igreja olhasse com os olhos de fé, porque nós saímos daquele lugar, a gente tinha $11 mil, eu acho, gastamos 5 com arquiteto. E agora? Mas Deus nos deu uma certeza tão grande no coração que aquilo era a única saída, que nós resolvemos prosseguir. E Deus foi honrando. Nós conseguimos construir. Nós não temos, irmãos, nós não temos nenhuma dívida. Eu tenho que pegar para pagar o eletricista não tem. Nós fechamos a construção zerado, sem dever ninguém. Agora, se você perguntar para qualquer pessoa quanto que custaria, ou quanto custou esse trabalho aqui, você vai ficar abismado do valor. Mas Deus nos ajudou. Deus nos ajudou. Até hoje, Deus me lembra que Ele tem um propósito para essa igreja. Não é só por vocês, não. Outras pessoas nos faz lembrar. Eu estava conversando com o Jim hoje, falando de uma bênção que a igreja recebeu. Ele falou assim: pastor, lembre-se, isso é Deus lembrando que vocês têm um propósito como igreja nesse lugar. Por que será que num lugar estranho, numa terra estranha, até os americanos se unem para abençoar a nossa igreja? Porque existe um propósito. E agora Deus está enviando essa igreja para estar aqui com a gente. Mas agora nós queremos cuidar deles de uma maneira bem diferente de todos os lugares que nós passamos. Nós queremos honrar a Deus, a oportunidade que Ele tem nos dado como igreja. Nós queremos servir essa igreja que chega aqui. Eu sei que vai ter problemas. Eu dei problema para um monte de gente. Nós demos problema, irmão. Né? Era o lixo que nos recolhia, era não sei o que ficar para trás, mas eu quero que a gente age com muito amor e paciência. E o Jim falou para mim assim: eu gosto quando um lado ganha e o outro também. E esse é um caso. Nós também vamos ser abençoados com esses recursos que vão entrar para poder abençoar mais pessoas, ministérios da igreja. Mas eu quero te dizer hoje é um dia especial, porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a visão da nossa igreja. Por que nós estamos nesse lugar? E o que nós queremos alcançar nesse lugar? Nós não somos uma igreja que por acaso, nós temos um propósito nesse lugar. E Deus tem mostrado que Ele tem sido fiel para conosco. A pergunta é como nós vamos responder ao chamado de Deus por nós. Amém? Eu tenho 16 minutos para fazer isso, porque eu não estava previsto fazer esse roteiro aí histórico para você que chegou agora. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2,
versículos 9 e 10. Primeira Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, bem conhecido esse texto, diz assim: vós, porém, sois sacerdócio real, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as... De quem? Aquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado, mas agora alcançastes misericórdia. Esses somos eu e você, povo de Deus, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Ele nos chamou das trevas para a sua luz, para que a gente possa proclamar as virtudes de quem? De minha? Não, de Deus. As virtudes daquele que nos chamou. Esse é o propósito da igreja. Por isso, como igreja, nós temos uma visão de como nós entendemos ser aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Então, por isso esse dia especial, porque nós constatamos que existe uma necessidade neste lugar, nessa cidade, e porque você e eu temos um papel importante na implantação do reino e da visão que Deus tem dado para nós. Irmão, se a gente não tiver uma visão de futuro, nós vamos perecer. Se alguém vira: Jackson, o que você quer? Como você imagina estar aqui a 15 anos? Você fala para a pessoa: não sei, talvez mais, né? Cabeludo. Eu preciso, projeto Turquia, eu preciso ter um projeto para a minha vida. Até porque eu preciso saber se eu melhorei ou não, ou se eu piorei. Quando eu não tenho projeto, qualquer destino é destino. Eu não sei por onde que eu estou indo. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos de projetos, de visão, aquilo que nós sonhamos para a nossa vida, e Deus também coloca isso no nosso coração. O próprio Deus implanta isso no nosso coração. Deus, quando chama Abraão, fala: Abraão, você vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias. E existia um propósito, um sonho, não estava materializado, não se materializou na geração de Abraão, mas veio se materializar, porque era uma visão que corria os tempos, e não se alterava para que fosse cumprida, existia um propósito. Nós, como igreja, temos também o mesmo propósito. Eu quero incentivar você, se você não fez isso, a que você experimentar sair da sua zona de conforto e servir na igreja, usar os seus dons, porque todos nós temos um propósito aqui. Então, por isso, como igreja, temos uma nossa visão. Eu queria que a gente passasse o primeiro slide aí, rapidamente. Júlia está ali, mais para frente. Então, a visão da nossa igreja: ser uma igreja relevante na nossa comunidade, através do serviço, do amor e da adoração, como resultado do nosso chamado em amor a Cristo. Vamos ler juntos? Ser uma igreja na nossa, através do amor, como em amor a Cristo. Se alguém perguntar para você qual é a visão dessa igreja, é isso aí. Essa é a nossa visão. Nós queremos ser relevantes, nós não queremos ser uma igreja. Nós queremos ser uma igreja relevante. Se nós fecharmos a porta, nós queremos que as pessoas falem: cadê? Onde vocês foram? Vocês faziam um papel importante, e cadê vocês? Nós precisamos ser relevantes. Amém? Você não está aqui na igreja para frequentar uma igreja, você está aqui para ser relevante. É diferente. Você não está aqui para esconder, para pensar assim: eu fui na igreja hoje, graças a Deus. Eu fui no culto. Não, você está aqui para ser um discípulo relevante na comunidade. Para com esse pensamento assim: mas acho que eu vou voltar para o Brasil,
Eu tenho um projeto de ficar aqui 3 anos. Gente, eu cheguei com um projeto de 4 anos, estou 20 anos aqui. Imagina se eu estivesse esperando. Ah, mas ano que vem eu vou. Ano que vem eu vou. Eu não vou fazer nada aqui porque eu não sei o meu futuro. Se Deus se plantou aqui para você fazer alguma coisa aqui. Senão eu tinha levado você para a China, o Paquistão. Se o projeto dele é aqui, é aqui. Trouxe você aqui para cá. O gera bomba aqui na América. Se ele for para lá, ele não bomba mais. O gera é crazy na América. Ele é relevante aqui. Não, já não ficava bem. Mas ele é crazy aqui, porque Deus chamou ele para um propósito aqui. Agora nós esperamos assim, mas eu estou com plano de ir para o Brasil, então não vou me envolver. Para com isso. Você não sabe nem o dia de amanhã. Viva aquilo que Deus tem para você. Por isso nós precisamos ser uma igreja relevante na nossa comunidade. As pessoas, no dia da inauguração, tinha um pastor aqui que me chamou e falou assim, pastor, eu queria falar uma coisa para você. Eu falei, ixi, lá vem bomba, né? Eu queria dizer para você que eu nunca vi ninguém falar nada de você. Eu falei, que bom, né? Não falou nem mal, nem bem, mas eu queria dizer que eu nunca vi ninguém falar nada de você. E isso para mim é algo muito importante, ele falou para mim. Isso traz relevância. Isso traz respeito quando a gente for falar. Porque existe uma história. E assim com cada um de nós como igreja, nós precisamos ser relevantes. As pessoas têm que olhar para Miriam e falar, Miriam, não tem nada a falar mal de você. Mas eu tenho que falar das coisas que você tem vivido em Cristo Jesus. A relevância que você tem feito na vida de minha e de outras pessoas. Uma igreja relevante. Senão ela não tem sentido, irmãos. A nossa visão é ser relevante da maneira que nós vamos servindo, amando, adorando a Deus, um resultado da nossa vida. Como resultado da minha fé em Cristo Jesus, eu amo, eu sirvo, eu quero ser relevante na vida das pessoas. E como que nós fazemos isso? Nossa missão, vamos lá. Nós fazemos isso vivendo e comunicando intensamente os valores do reino. Eu quero viver e comunicar aquilo que é intenso, aquilo que vem de Deus. O que Deus quer que a gente comunique, irmãos? Dá uma ideia aí. O que Deus quer que você comunique? Salvação. O que mais? Perdão. O que mais? Amor. A oportunidade de salvação. Cuidado. Caiu o Dallas em gelo para cima e para baixo. O que os irmãos fizeram? Foram todos se juntando. Onde tem energia, mas não tem água. Foram tudo para lá. Acabou a água. Foi uma migração. Por quê? Porque nós queremos ser relevantes. Nós queremos ser relevantes uns para os outros. Eu vi um casal que recebeu aqueles entregadores de comida. Ele recebeu uma mulher. O casal recebeu em casa, porque na conversa ali a mulher falou que estava sem luz e sem água. Aquela família foi e chamou para ela, ficou lá 5, 6 dias na casa deles. Nós precisamos amar. Nós precisamos comunicar aquilo que Deus faria, aquilo que Jesus faria. Esse é o papel da igreja. Nós não estamos aqui para estar confortáveis, nós estamos aqui para estar inconformados com a situação. Então essa é a nossa missão. Em outra palavra, entendemos que o Senhor nos deu uma missão na Dallas Metroplex e precisamos do seu engajamento. Você precisa se engajar. Mas então, qual é o nosso sonho? Eu queria que a gente visionasse um pouco. Passa para o próximo slide. Ver o que a gente quer no futuro. E eu coloquei umas coisas. E a primeira delas é que nós vamos materializando a nossa visão conforme nós caminhamos. Quando eu escrevi isso aqui a primeira vez, olha só qual era o desejo da nossa igreja naquela época. Qual era o sonho da nossa igreja naquela época? A gente queria uma igreja que tivesse um espaço próprio, um bom lugar para os nossos cultos. Gente, nós temos um espaço próprio hoje. Amém. Nós escrevemos isso aqui antes, só para te lembrar. Nós temos um bom lugar de culto. Nós escrevemos isso antes, Deus nos deu. Um espaço convidativo. Vocês acham que é convidativo esse lugar? Amém. Escrevemos antes. Com uma área para comunhão. Tem área para comunhão. Tem salas, possamos fazer treinamento? Escrevemos antes e Deus foi nos abençoando.
Nós temos curso de música na igreja? Escrevemos antes e hoje estamos colhendo. Vamos voltar com o nosso curso de inglês. Queremos ainda ter os cursos profissionalizantes. Ainda não temos. Um espaço de apoio emocional ao imigrante, também com ajuda jurídica e logística. Uma classe equipada para atender crianças com necessidades especiais. E salas multiuso, que nós podemos transformá-las numa sala para criança, depois um treinamento, um lugar que a gente possa usar de maneiras diferentes. Muito do que nós escrevemos quando estávamos discernindo a visão da igreja, Deus materializou para nós até nesse momento. Não é o fim. A gente ainda tem muita coisa para sonhar. Enfim, ser uma igreja em movimento. Antigamente, ser uma igreja em movimento para nós era andar de um lugar para o outro. Hoje é lá, tá? Decola-me. Pleno. Mas era assim. Hã? Lago. Opa, igreja que move. Estava até negrito aqui, acho que eu fiz errado. Eu coloquei negrito, Deus falou, tá bom, vou enfatizar primeiro essa parte do movimento. Mas isso foi possível para nós. Isso foi possível para nós, que não somos desse país, mas que Deus nos ajudou a sonhar e realizar. As pessoas falam para mim, olha, igreja de imigrantes nos Estados Unidos é assim, você sempre vai estar junto com outra igreja. Você nunca vai ter seu lugar próprio. Eu falava, não creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer algo. Não só por mim, mas por outras igrejas. Aqui em Dallas eu já vi que várias igrejas têm seu lugar próprio. Deus pode fazer. Irmãos, você já percebeu, você tem ideia de quantos mil brasileiros tem nesse lugar? Se você falar para mim 10 mil, 12 mil, tem mais. Mas eu vou falar para você, não existe 1% desses brasileiros nas igrejas. Soma todas as igrejas, não dá 1%. Olha o tamanho do campo missionário que nós temos. Nós precisamos engajar. Então, como faremos? Desculpa, Júlia, slide 5 aí, né? 4, né? Você tá? Pode passar. Então, como faremos? Será que é possível a gente melhorar? Será que podemos estar envolvidos em algo grandioso? Podemos sim, vamos lá, para o próximo slide. Primeira coisa que você precisa colocar na sua mente. Esse aí é um outro slide, mas tá bom. Em primeiro lugar, nós precisamos servir a comunidade com os nossos dons. A igreja só faz diferença quando eu e você servimos uns aos outros com os nossos dons. O pastor, ele não tem todos os dons. Amém? Amém? O pastor não tem. Mas o dom que eu não tenho, você tem. Então, nós todos podemos trabalhar de maneira conjunta. Efésios 4:7 diz assim: o santo ministério, o serviço dos santos e a graça que foi concedida, é a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom. Cássia tem um dom, Jackson tem um dom. E esse dom que vocês têm, o pastor não tem. O pessoal já descobriu que eu não tenho dom para coisas manuais, assim, na construção. O cara manda eu passar uma massa, fica torta. Mas eu estou aqui ajudando o que eu posso, tentando fazer também, mas tem gente que tem habilidade natural para isso. Deus deu esses dons. Tem gente que tem um dom de acolhimento, assim, que é impressionante. O Gera está aqui, o Gera é uma dessas figuras. O Gera fica olhando na rua, quem que ele pode ajudar a acolher. O cara vai lá para o Brazilian Day, volta lá com a casa cheia, vai ajudar pessoas. Ele está ficando assim, está ajudando outros estados já. O Gera é maravilhoso. Nós precisamos servir com o nosso dom. Com o nosso dom. E isso é responsabilidade nossa, e Deus vai cobrar isso da gente. Ele mesmo concedeu dons para a sua igreja, para cada um de nós. Conforme o seu dom, a sua habilidade, você pode servir de canal de Deus na vida das pessoas. Se a sua habilidade é para servir através do ensino, se envolva com o ensino. Se a sua habilidade é servir através do aconselhamento, se envolva com o aconselhamento.
Se a sua habilidade é servir através de ajuda, envolva quem com ajuda. Aquilo que for o seu dom, o seu talento, use para a glória do Senhor. Usando de forma simples e criativa, cheio do poder de Deus, você vai pregar o Evangelho. Agora vamos para aquele slide lá. Você também pode ajudar financeiramente, irmãos. Precisamos entender que apesar da nossa fé, apesar de sermos igreja, de falarmos a respeito de coisas espirituais, temos custos materiais. Entendeu? Você fica pensando assim, por exemplo, o ar-condicionado mês passado foi quase $500 de energia nós pagamos. Isso porque a gente usa minimamente o ar-condicionado. Então, a verdade é, no meio da implantação do reino de Deus, recursos financeiros são necessários. E a palavra de Deus diz que esse é o papel da igreja. Aluguel, manutenção, salário pastoral, investimentos no ministério, treinamento, entre outras coisas, depende da nossa finança, não só de vocês, mas a minha também. Eu também sou exemplo maior, como dizimista, como ofertante da igreja. É necessário o seu envolvimento, porque essas questões materiais e terrenas são também de ordem espiritual. Então eu quero que você pense muito se você não é um dizimista na igreja. Não impeça a obra do Senhor. Deus colocou você aqui para ser um dizimista. Não simplesmente desfrute. Né? Ah, mas o meu dízimo eu mando para o Brasil. Não, desculpe, meu querido, mas o dízimo se dá na igreja que você serve. Você não vai no McDonald's e paga lá no Burger King, vai? Ó, gente, desculpa aí, eu gosto do lanche daqui, mas eu quero pagar o preço de lá. Não se faz isso. Vou falar como Jeremias Pereira, você fica doente, não vai ser o pastor lá do Brasil que vai no hospital, vai ser o daqui. Deus o livre, acontece uma coisa assim, irreversível com você, quem vai dar assistência é o pastor daqui. Se sua família precisar, é o pastor daqui, é a igreja daqui. É os diretores de jovens daqui que vai cuidar da sua vida, da vida dos seus filhos, vai te ajudar. Invista aqui. É aqui que existe o aconselhamento para você. É daqui que você come e bebe espiritualmente falando. Entenderam? Quando eu faço isso, eu preciso entender que também os meus recursos financeiros fazem parte desse projeto de Deus nesse lugar. E por que nós não podemos deixar de falar isso? E eu quero terminar, já estou quase indo para o final, irmãos. Há uma ordem de Deus para o seu povo quanto a dízimo e ofertas. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, você sabe. A palavra de Deus fala assim, pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? A resposta de Deus nos dízimos, nas ofertas. E ele fala assim, traga os dízimos todos ao depósito do templo. Mas pastor, o dízimo é uma questão, era da lei de Moisés. Era uma questão da lei, no Novo Testamento não tem mais dízimo. Irmãos, eu tenho que te informar que o dízimo já era antes da lei. Caim e Abel foram pagar o que a Deus? Abraão, antes da lei, ele encontra com quem? Melquisedeque. Para fazer o quê? Para pagar o dízimo dele. O dízimo é uma questão que transcende a lei. Se fosse assim, Jesus não tinha recriminado os fariseus, falando, vocês tiram dízimo da hortelã, não sei do que, de tudo, e vocês deixam de ajudar as viúvas, vocês deixam de ser compassivo, amoroso. E Jesus fala assim, vocês deviam fazer isso, ou seja, o dízimo, e também não deixar de fazer as outras coisas. Aquilo ali foi uma grande oportunidade de Jesus falar assim, vocês não precisam mais fazer o dízimo, só precisam ajudar as pessoas e amar as pessoas. Mas ele falou, você precisa fazer aquilo e fazer isto. Então é importante que você entenda isso. Então, primeiro, porque é uma ordem de Deus. E como cristão, nós não podemos fechar os olhos para a realidade material e financeira que existe no reino de Deus. E por outro lado, e por último, irmãos, quando não se prega sobre dízimo, eu estou deixando de abençoar você.
Porque quando você é dizimista, você é abençoado por Deus. E se eu omito essa informação de você, eu estou sendo negligente. Eu preciso falar disso. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias da tua renda. Olha a consequência dessa promessa. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Quando deixamos de dizimar, omitimos uma parte importante da nossa adoração. E por último, o dízimo é didático, irmãos. Ele nos prepara para prosperar. Ele nos prepara. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Uma pessoa uma vez pediu oração por mim, disse: pastor, ora por mim, porque se eu fechar esse negócio, rapaz, a igreja vai ganhar dinheiro. Eu vou abençoar a igreja. Se eu fechar esse negócio, rapaz, pastor, de joelho, hein? Porque se eu conseguir fechar esse negócio, querido, você não é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Depois você ganhar $300 mil, agora você não vai. É bíblico. Seja fiel no pouco, se prepare para o muito, seja fiel no pouco. Eu amo esse sistema de Deus, onde cada um dá segundo aquilo que possui. Deus não taxa todo mundo, mas se eu ganho... Irmãos, eu gostaria muito de dar um dízimo assim de $30 mil por mês. Por quê? Se eu estava ganhando 300 mil, aquele que ganha 300 mil, ele dá $30 mil por mês, mas aquele que ganha R$30, ele não dá 30 mil. Por causa da justiça e do amor de Deus. Mas todos são capazes. Jesus encontra aquela viúva que estava dando tudo que ela tinha, que era nada. Mas que ela tinha um princípio de que quem honrava e quem abria as portas e quem abençoava ela era Deus, ela não podia deixar faltar. E Jesus olhou para aquela tanto de pessoas que foram ali dizimar, falou: essa foi a única que voltou justificada. Então, irmãos, bem-vindo à Igreja New Life. Nós somos uma igreja com propósito, onde o pastor te fala aquilo que você precisa ouvir, porque ele ama você. Amém. Diga, Gera. Pastor, a questão de dízimo, uma coisa que estava me incomodando, eu vou aproveitar agora, achar uma oportunidade para falar. Aqui a vida é muito difícil, né? A pessoa só, e eu passei assim, muito tempo aqui, meu salário é por mês, é como no Brasil. Então eu pedi assim a Deus: Senhor, me ajuda a poder voltar a dar meu dízimo. Eu dava sempre ofertas, coisa e tal, mas nunca conseguia. Quando chegava no final do mês, as dívidas não aguentavam. Eu fiz um propósito com Deus, um tempo atrás, e eu recebo por mês. Mas eu disse assim: todo final do mês, a primeira coisa, eu vou tirar o dízimo, tá? E eu quero dar esse testemunho porque é uma coisa que é entre você e Deus, não precisa mais, assim, mas desde esse momento que eu fiz isso, Deus me abençoou até nas dificuldades que eu estava com dinheiro de imigração, de tudo. E desse um tempo para cá, graças a Deus, Deus tem tirado mais a mais realmente de mim. Isso simplesmente pela promessa dele. Aí eu queria... Amém. Eu estou falando tudo isso para te dizer uma frase do C.S. Lewis. Ele fala assim: no reino de Deus, há coisas maiores para frente do que qualquer uma delas que nós deixamos. Eu falo para você, eu voltaria lá naquele lugar e começaria de novo. Mas eu sei que eu quero ir daqui para frente. Que Deus tem algo maior para a nossa igreja. Então eu queria que você confiasse nisso. Confiasse até mesmo na hora que você for dar o seu dízimo, e que você está participando de um projeto de Deus maior do que você, maior do que a sua família. Mas um projeto de Deus que vai afetar essa cidade, vai transformar essa cidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir também assim? Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero
te dizer mais uma coisa aqui no final. Estou confuso com meus papéis. O iPad manual está difícil. Hoje é um dia também importante, irmãos, porque diante de toda essa pandemia, tudo que nós fizemos, atrasou. Mas eu queria que hoje a gente pudesse dar o pontapé inicial do ano na nossa igreja, onde nós vamos começar a funcionar os ministérios daqui para frente. Então eu queria primeiro que vocês conhecessem cada pessoa que vai estar nos ajudando nesse ministério no ano de 2021. Primeiro eu queria convidar a parte de liderança da igreja, a session, são um grupo de pessoas da igreja que chama de conselho da igreja. Essas pessoas auxiliam o pastor na tomada de decisão. O pastor, na nossa denominação, ele não pode tomar a decisão do jeito que ele quer. Ele não pode dizer assim, a igreja tem dinheiro lá no caixa, eu quero, sei lá, vamos comprar um helicóptero para a igreja. O pastor não pode fazer isso. Nós só poderíamos comprar aquele, de corda. Mas o pastor não pode fazer isso. Existe um conselho da igreja. O pastor aqui nessa igreja, ele só tem acesso ao salário dele. Ele não tem acesso ao dinheiro da igreja. Existe um conselho de pessoas que para retirar o dinheiro tem que ter 2 assinaturas. E esse conselho, ele traz também sabedoria às decisões que o pastor precisa tomar. Quando eu tenho um projeto mirabolante na minha cabeça, eu tenho que conversar com o conselho. E muitas vezes o conselho fala, você está errado, não tem nada a ver. Outras vezes falam, não, é Deus falando com você, realmente nós pensamos que é essa direção. Então eu queria trazer essas pessoas rapidamente aqui na frente. Eu queria chamar o Jim, queria chamar a Maísa, Bruno, Fernanda, Fabinho. Nós vamos estar só faltando aqui o Randy. O Randy está em casa ainda se recuperando, então ele não vai estar aqui. Esse pessoal aqui é o pessoal que ajuda na administração da igreja e nas questões espirituais, porque eles são os presbíteros da igreja. Quando a gente escolhe uma dessas pessoas, é porque eles têm que ter maturidade espiritual, eles têm que ter tempo de vida com Deus. Não pode ser uma pessoa que acabou de se converter, ele tem que ser experimentado na sua fé. Esses são requisitos bíblicos para você eleger, para ter um presbítero. Então, eles são o nosso time, onde nós somos aconselhados por eles nas nossas decisões. Ok? Isso não é um cargo que se renova ano a ano, mas isso aí se renova conforme a necessidade da igreja. Ok? Em segundo lugar, eu queria convidar os diáconos da igreja. Os diáconos da igreja, eu queria convidar Ludmila, Giovana, Joseli, e eu queria incluir agora 2 nomes aí, novos, Daniel Mourão e Luiz Londe. A diaconia é uma outra necessidade bíblica, porque enquanto os pastores e líderes da igreja ficavam preocupados com questões estritamente espirituais, os apóstolos levantaram diáconos que serviriam a igreja. Os diáconos são os ouvidos às necessidades da igreja. É eles que vocês têm que procurar quando vocês sabem que uma família está em dificuldade. Uma família está passando por uma certa restrição, onde tem uma viúva que está sem atendimento. Os diáconos são esses ouvidos que nos ajudam. Eles também cuidam da parte mecânica da coisa, eles que recebem os dízimos, eles que protocolam lá os dízimos, eles que vão depositar o dinheiro da igreja. Então, quando eles estão reunidos sempre em 2, para que haja nuance de 2 pessoas sobre aquela soma de dinheiro que entrou, para que haja lisura no processo. E esse ano nós vamos ter a liderança da Ludmila. Ludmila vai estar liderando a diaconia da nossa igreja. Dando continuidade, eu vou deixar para orar no final. Ministérios que nós estamos reativando, coisas que nós estamos recomeçando na igreja. Ministério de casais, Sheila, Daniel já está aqui. O casal Léo e Débora vão estar nos ajudando.
Ministério de Louvor Infantil, Maísa. Louvor. Nós temos também uma novidade que nós estamos recomeçando esse ano. O Welcome Ministry é o pessoal que recebe as pessoas, que cuida das pessoas que vão entrar aqui. E isso está a cargo da irmã Miriam. Ministério de Educação Cristã, eis que vos falo, aqui sou eu mesmo. Ministério de Jovem também recebendo uma carga a mais hoje, esse ano, de liderança. Então é Bruno e Fernanda, Miriam e Mércia. Também algo novo para nós aqui, mas esse ministério é importante, do Fellowship Ministry, é o ministério que vai estar cuidando de toda a parte de comunhão, dos comes e bebes, essas coisas também. Está a cargo da Giovana. Ministério Mídia, ministério muito importante da nossa igreja. Os meninos estão ali atrás, bombando. Eu quero chamar a Cássia, nossa líder do ministério para 2021. Cada ministério a gente vai começar a trabalhar de uma forma. E eu estava falando para os meninos assim, vai vir todo mundo daqui para frente. Então eu falei, mas graças a Deus que a gente tem uma igreja comprometida e a liderança está pegando o boi no chifre mesmo. E aí, uma novidade esse ano é que no departamento infantil, nós vamos começar a trabalhar com eles a questão da liderança. Então eu quero chamar a Manu aqui, vem aqui Manu. Manu vai ser a nossa presidente das crianças aqui, tá bom? Ó. Então, a Manu vai ser responsável para convidar mais crianças para estar aqui com a gente, para a gente orar com as crianças também, porque a gente crê que as crianças precisam ser treinadas, amém? Então, quando a Manu crescer, que ela vai estar top de linha, ela vai já ter passado por tudo quanto é ministério, mas desde já a gente quer estar orando pela vida dela também, porque a gente entende que Deus tem usado a vida dela com as crianças também. Você que está aí sentado, fique em pé. Vamos orar com esses. Levante suas mãos. Vamos abençoar esse pessoal da linha de frente aí. Pedir que Deus esteja abençoando cada um. Que foto linda, hein, gente? Olha só, maravilha. Glória a Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos colocar em especial a vida de cada um desses irmãos que estão aqui hoje, que se dispuseram a estar na linha de frente. Queremos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, protegendo, livrando de toda investida do maligno, fortalecendo suas famílias, seus projetos. Ó Deus, projetos pessoais, que o Senhor possa abençoar cada um também. Em nome de Jesus, que, ó Pai, nós possamos ver uma igreja forte, unida no mesmo propósito, que não haja divisão, que não haja nenhum tipo de partidarismo entre nós, mas que possamos todos abraçar a cruz de Cristo e viver para a glória dele. Quero abençoar cada um de vocês, irmãos, que estão tomando posse desses ministérios hoje aqui. Que o Senhor possa abençoar você de maneira rica e grandiosa. E que Ele possa prosperar o seu lar em toda sorte de bênçãos espirituais. No nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso para esses irmãos maravilhosos. Vocês estão empossados. Pode